Olá, boa noite. Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por essa noite. Louvamos a Deus. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Por isso estamos alegres. Quero desejar a você uma boa noite, você que está chegando, você que acaba de entrar nessa live. Essa é uma noite de graça do Senhor Jesus. Muito boa noite, Mário Venâncio, graça e paz a cada um dos queridos irmãos e amigos. Graça e paz, Badu e toda a sua casa, Mário e toda a sua casa. Louvamos a Deus por esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. Boa noite, irmã Luizete Matos, lá do Vale do Jequitinhonha, lugar abençoado que nos deu um tempo maravilhoso de evangelismo, de treinamento. Ali Deus treinou a nossa vida durante muitos anos. Vimos o Senhor fazer alguns milagres naquela pequena cidade chamada São Pedro do Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. Um abraço forte à pastora Maria Hernani, toda a igreja e toda a cidade. Boa noite, Priscila Dantas. Seja bem-vinda. Deus guarde você e o Daniel nesses dias difíceis, viu, queridos? Nós hoje vamos orar novamente pelas famílias enlutadas e acaba de chegar uma outra notícia triste. A irmã Daniele nos ligou informando que partiu para o Senhor o esposo da Virgínia. Esse lindo casal morava ali na rua da Daniele. Há algum tempo eles já estavam morando em Magé e hoje seu esposo veio a falecer por causa do Covid-19. Nós vamos então orar pela família da Virgínia e vamos orar pelas famílias enlutadas. Vamos orar pelos que estão enfermos. Vamos orar pela Graciele, a esposa do pastor Marcos Chaves, meu grande amigo, meu xará. Orar pela sua esposa e pela sua mãe, que está internada. E certamente você sabe, conhece alguma pessoa, um parente de alguém, ou um parente seu, um vizinho, alguém que esteja precisando da nossa oração, da nossa intercessão. E, queridos, esse é o papel da igreja também, interceder pelos enfermos. A Bíblia diz: orai pelos enfermos, orai pelos encarcerados, orai por aqueles que estão acometidos de doença. Lá em Tiago diz: se está alguém alegre, cante louvores. Está alguém triste, ore. Se está alguém doente, a igreja unge com óleo e a oração da fé salvará o doente. Esse tempo não podemos orar com a unção do óleo por aqueles que estão internados, eles estão isolados, a menos que esteja em casa e tenhamos ali então óleo à nossa disposição. Aí podemos ungir com óleo. Mas a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, que a oração da fé salvará o doente. É a oração da fé que vai salvar o doente. É apenas um símbolo da unção de Deus sobre a pessoa, a unção do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor, vamos orar pela irmã Eliane, que também perdeu um primo, era primo e padrinho.
orar pela família da sua amiga, que também perdeu um parente, um familiar. Tem sempre alguém, queridos, que nós conhecemos, que perdeu alguém, perdeu um parente, um amigo. Então vamos colocar o nosso coração diante de Deus e vamos clamar ao Senhor. Boa noite, cada um dos irmãos que chegaram, João Bosco, Eliane, Silvia, boa noite, Patrícia, cada um dos queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Coloquemos o nosso coração diante do Senhor. Boa noite, querido amigo Ademir, que acaba de chegar. Vamos orar, queridos. Lembre também de orar pelo casal de amigos, Geni e Cláudio. Geni perdeu seu pai e seu esposo Cláudio também perdeu o pai. Vamos orar por esse casal que também está de luto. Senhor Jesus, nessa noite nós nos dirigimos a Ti para a Tua graça, para clamar a Tua misericórdia, para pedir o Teu consolo. Ó Deus, queremos colocar em Tuas mãos a família da Virgínia. Tome em Tuas mãos a Virgínia, o seu filho. Ó Deus, pela perda do esposo do pai. Senhor, nós pedimos ao Espírito Santo que ele vá e console, Senhor. Ó Deus, bendito seja o Teu nome, porque eles estavam caminhando na fé, eles estavam seguros em Cristo, Pai, e esse é o maior consolo. Nós pedimos, ó Deus, consola nesta hora a vida da Virgínia, do filho, dos parentes, cada um dos parentes, Senhor, que a Tua boa mão, a mão bendita do Senhor, possa consolar os seus corações nesta hora difícil, nesta hora, ó Deus, que é uma hora grave e solene em todo o nosso país e em todo o mundo, Senhor. Ó Deus, lembramos da Tua filha Geni, seu esposo Cláudio, guarda aquele casal, nossos amigos, consola, Senhor, o coração dos Teus servos, concede a eles, Senhor, o Teu consolo, a Tua paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Tua palavra diz que essa paz guardará os nossos corações. Então guarda, Senhor, o coração da Geni, o coração do Cláudio, guarda o coração da Virgínia, do seu filho, ó Deus, o coração da Eliane, da sua família, guarda o coração da amiga da Eliane também. A paz que excede o nosso entendimento, Senhor, possa visitar e guardar cada um desses corações que nessa noite, ó Deus, estão tristes, estão chorando, e é natural que eles chorem e que fiquem tristes. E a Tua palavra nos adverte que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, Senhor. Por isso estamos aqui lançando diante do Senhor a nossa oração, a nossa súplica para os nossos queridos amigos, parentes, ó Deus, e todos quantos também não conhecemos pelo Brasil afora, tantas notícias que, ó Deus, chegam aos nossos ouvidos através dos meios de comunicação, algumas pessoas desesperadas, ó Deus, pelos seus entes queridos, parentes, filhos, pais e amigos. Senhor amado, clamamos por misericórdia, ó Deus, misericórdia, Pai de toda bondade, visita o nosso país e tenha piedade de nós e dessa nação, tenha piedade dos mais pobres, Senhor, os mais necessitados, os que não conseguem nem chegar a um hospital, não tem vaga, não tem leito. Deus bendito, clamamos por misericórdia. Ah, Senhor, atende o clamor da igreja que ora e clama todos os dias nesta hora. Senhor, faz cessar essa praga. Ó Deus, faz cessar esse vírus, Senhor, em nosso país. Concede direção e sabedoria aos governantes, Senhor, de cada prefeitura, cada estado brasileiro. Ó Deus, e o governo federal dirige e orienta a mente e os corações dos nossos governantes, ó Deus, nessa hora difícil, para que tenham, ó Deus, clareza nas tomadas de decisões, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado e para que haja menos sofrimento, Senhor, da população. Ó Deus, queremos clamar pelos que estão enfermos ainda,
nos hospitais, a mãe do Leoni, a Dona Maria, continua restaurando a vida dela. Ah, Senhor, continua curando, ó Deus, aquela irmã, ó Deus, a Graciele, esse pedido que acaba de chegar do nosso querido irmão Marcos Chaves, ó Deus, sua esposa teve dificuldades essa noite, Senhor, toca na Graciele, restaura a sua saúde, manda embora, ó Deus, todo efeito do vírus, Senhor. Ó Pai bendito, em nome de Jesus, a sua mãe, Arite, também no hospital internada. Ó Deus, guarda sua mãe, guarda sua esposa. Senhor, tenha piedade, Pai. As sobrinhas do pastor Otacílio também, aquelas jovens enfermeiras que estão no fronte, Senhor, e se contaminaram. Guarda aquelas jovens, cura e traz de volta a vida, Senhor. Em nome de Jesus, que a vida de Cristo tome posse delas e de cada enfermo. Ó Deus, nesta hora, visita os hospitais no Rio de Janeiro e por todo o Brasil e pelo mundo, Senhor. E toca nos enfermos e traz de volta a vida. Em nome de Jesus, clamamos a Ti nessa noite. Ó Deus, fica conosco nesse tempo em que vamos olhar a Tua palavra. Senhor, anima o nosso coração e manifesta a Tua graça e a Tua bondade, Pai. No nome de Jesus. Ah, Deus, traga aqueles que ainda estão chegando em casa, vindo do trabalho, traga em paz e segurança. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Boa noite àqueles que chegaram durante a oração. Seja bem-vindo. Deus guarde as nossas vidas nesse tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Boa noite, querido companheiro Vanderlei Valério de Andrade, seja bem-vindo. Vladimir, seja bem-vindo. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. A carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, texto que nós estamos acompanhando, falando sobre as características da sociedade no fim dos tempos. Temos aqui algumas características que permeiam a nossa sociedade, permeiam as famílias, permeiam as escolas, as empresas, os clubes de futebol, cada setor da sociedade, essas características estão presentes. E hoje nós vamos entrar no versículo 2, falando do egoísmo e da avareza, né? Creio que só vai dar tempo de olharmos essas duas características. Egoísmo e avareza. Diz assim o texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, se você está com a sua Bíblia, você pode abrir para acompanhar, fica lá no finalzinho, segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 1 e 2, que diz assim o texto. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então aqui Paulo já começa trazendo uma lista que é bem ampla, de características que vão tomar conta da sociedade nesse tempo do fim. Quando Paulo escreveu, ele coloca para Timóteo que no futuro sobreviriam tempos difíceis. E hoje o futuro chegou. O futuro para Paulo é o presente para nós hoje. E quando olhamos para a sociedade, a gente percebe e sabe e atesta que esse momento em que estamos vivendo são os últimos dias, não apenas pela questão da peste que está rondando o mundo, mas por vários sinais e por detalhes, como aqui essas características são detalhes que a sociedade vive, que fazem parte do fim dos tempos. E eu quero voltar rapidamente nessa introdução, queridos, nessa palavra tempos difíceis.
só para a gente introduzir, e a gente vai olhar um texto de Marcos, capítulo 5. Eu quero dar mais uma pequena olhada nessa palavra difíceis. Paulo diz que sobrevirão tempos difíceis. E a palavra difíceis, em Mateus 8, 28. Nós vamos a Mateus e depois vamos em Marcos, que é o mesmo texto paralelo, mas eu quero ir primeiro a Mateus capítulo 8. Se você tem a sua Bíblia, por favor, vamos comigo para você conferir. Mateus capítulo 8, versículo 28. Se os irmãos lembram, no domingo nós falamos de alguns nomes para essa palavra difíceis, né? Tempos furiosos, tempos terríveis, tempos tenebrosos, tempos selvagens, né? Foi a última palavra que nós abordamos, foi tempos selvagens. E essa mesma palavra ela vai aparecer aqui em Mateus 8, 28, num texto que fala sobre a cura de 2 endemoniados gadarenos, moravam na cidade de Gadara. E diz assim o texto, Mateus capítulo 8, verso 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então começa assim a narrativa, e eu quero aqui me apegar ao verso 28 apenas, e depois vamos em Marcos, na mesma narrativa, que eu quero ver ali mais alguns detalhes. Mas essa palavra, queridos, furiosos, é a mesma palavra que aparece lá em 2 Timóteo, difíceis. Palavra difíceis. Aqui em Mateus ela é usada para descrever a natureza selvagem de 2 homens possuídos por demônios. Quando eu voltei a estudar o texto, que eu me deparei com isso, eu pensei, precisamos voltar um pouco mais nessa questão do selvagem. Mas aqui quero olhar com os irmãos uma outra ótica. Se por um lado o tempo tem característica selvagem, por outro ângulo, nós vemos aqui a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque o texto vai relatar que aqueles homens vão em direção a Jesus. Eles eram homens selvagens. Naquele momento, a natureza deles era selvagem, e eles eram tão perigosos que o texto aqui diz que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas quando vamos a Marcos, a gente vai ver mais detalhes ali. Vamos comigo, o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos acrescenta mais alguns detalhes. Além de não poderem passar por ali, Marcos vai nos fornecer alguns detalhes a mais. Marcos capítulo 5, vamos ler aí do versículo 1 em diante. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: entretanto, chegaram a outra margem do mar, na terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou,
quero dar uma parada aqui. Marcos, no seu evangelho, ele acrescenta mais alguns detalhes do que Mateus. E ele diz aí que o homem vivia nos sepulcros. Marcos fala de um homem só, Mateus fala de 2 homens. Com certeza, um homem sobrepunha o outro na sua ferocidade, por isso então que Marcos e Lucas vai relatar apenas um homem. Mateus vai relatar 2 homens, mas não tem nenhum problema, aí não tem nenhum choque de informação. Marcos e Lucas apenas omite a presença do outro cidadão. Mas Marcos vai dizer que eles viviam nos sepulcros. E diz que nem cadeias, nem grilhões podiam prendê-lo. Cadeias aqui eram uma espécie de cordas que amarravam as pessoas. Grilhões eram correntes que usavam para amarrar os pés das pessoas presas. Esses homens provavelmente, com doença mental, naquele tempo não havia manicômios para tirá-los do convívio social e tratá-los à parte. Não havia nada disso. Eles, então, viviam ali pelos sepulcros, e os sepulcros aí não é igual aos nossos, Eram tumbas cavadas nas montanhas, não eram apenas um caixãozinho apertado, eram cavernas, grutas, aonde o espaço dava para uma pessoa ficar ali dentro. Lógico que não era um bom espaço para... Porém, aqueles homens, além da doença mental que caracterizava a vida deles, eles estavam possessos por demônios. E os demônios traziam tal selvageria que ninguém conseguia dominá-los, eles não conseguiam ficar presos por nada. Eles quebravam os grilhões, diz o texto. E quando eu me deparei com essa palavra que está lá em Timóteo e também em Marcos, e eu fiquei pensando e meditando no tamanho da selvageria desse, que é a mesma palavra que Paulo vai usar lá para tempos difíceis, tempos selvagens. Mas, queridos, nesse texto aqui de Marcos, o que mais me impressiona não é o tamanho da selvageria daqueles homens, o tamanho da agressividade daqueles demônios, que eram muitos. Nós vamos ler o restante do texto e você vai poder perceber o tamanho da selvageria. Mas o que me marca nesse texto, querido irmão, querido amigo, é o poder de Jesus, o poder do Evangelho na pessoa de Jesus. Novamente, o versículo 6 diz o seguinte: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Ora, aqueles homens, ou aquele homem, como a gente queira abordar, eles eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Mas quando Jesus chega naquela cidade, aqueles homens já vieram de encontro ao Senhor. E quando viram Jesus, eles se prostraram e já foram adorar a Jesus. Eles já caíram de joelho diante de Jesus. E aí isso desperta em mim, você, querido, o tamanho do poder de Deus na pessoa de Jesus naquele período. E é o mesmo poder que ele liberou para a igreja depois que ele foi assunto aos céus. Em Atos capítulo 1, ele disse: vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Pois bem, aqueles homens que estavam altamente agressivos e a cidade não podia contê-los, por isso eles viviam afastados lá nas catacumbas,
quando a presença de Jesus chega naquela cidade, querido irmão, querido amigo, quando a presença de Jesus entra, eles já vieram direto e se prostraram. E o texto vai mostrar um pequeno diálogo de Jesus com aqueles demônios. Versículo 7 diz assim: exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha, aqui aqueles demônios mostraram duas coisas. Primeiro, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheceram a divindade de Jesus. Isso é, para nós, de extrema importância. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Na sua divindade, aqui na terra. Os demônios sabiam disso. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É claro que Jesus não tem nada com os demônios. Isso a gente precisa deixar bem claro. Jesus nem responde para ele. E aí ele diz: conjuro-te por Deus que não me atormente. E aqui mostra uma outra verdade. Os demônios sabem que haverá um dia que eles serão julgados e lançados no lago de tormento. Então, ele já chegou pedindo misericórdia, ajoelhando diante de Jesus, que é o Senhor dos Senhores. Versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: este mundo sai, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o que sucedera. Ao ter com Jesus, viram o endemoniado, o que estivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha, irmãos, aqui está o X da questão, aqui está o cerne desse texto. Aqueles homens que antes eram furiosos, que a sociedade, aquela cidade não podia contê-los nem curá-los, quando eles chegaram diante de Jesus, o poder de Jesus foi suficiente para tocar na vida daqueles homens e tocar apenas com uma palavra. Jesus disse para aqueles demônios: vão embora e nunca mais retornem. Eles saíram. E olha que o texto diz que era uma legião. Quando Jesus perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome. E aqui eu quero frisar que legião, naquele período, era um destacamento de soldados romanos, de 3.000 a 6.000 soldados, dependendo da legião. Né? Você já deve ter visto em alguns dos filmes épicos uma legião romana. Então, quando os demônios dizem legião é meu nome, porque somos muitos, significava que naqueles homens haviam muitos demônios. Antes de serem muitos e furiosos, Jesus deu apenas uma palavra para eles: vão embora. E eles saíram. Então, queridos, o que eu quero frisar é o poder de Jesus, que é o poder que foi dado à igreja. Ainda que o tempo seja de pandemia, e ainda que os dias sejam tempos selvagens, o poder de Jesus é muito maior do que a pandemia e maior do que a selvageria que ora se encontra nos homens.
E aí eu quero trazer para nós a responsabilidade da igreja. Nós somos chamados de cristãos. Imagine você se cada um de nós, eu e você, como pequenos cristos, quando ela aparece ali pela primeira vez no livro de Atos, no capítulo 12, a igreja que estava em Antioquia, Antioquia da Pisídia, diga-se de passagem, os cristãos, os discípulos ali foram chamados de cristãos a primeira vez, porque eles eram parecidos com Cristo. A vida deles refletia a luz do Evangelho do Senhor Jesus. Queridos, e essa é a nossa responsabilidade para esse tempo difícil, esse tempo tenebroso. Eu e você precisamos brilhar a luz desse Evangelho. Porque brilhar a luz do Evangelho, nós devemos estar revestidos desse poder que estava sobre Jesus naquele momento. E se alguma situação, se eu e você nos depararmos com alguma situação em que a selvageria se apresenta, seja através de alguém demoniado ou de uma outra forma, nós precisamos ter a calma, a paz, a tranquilidade que Jesus tinha e o poder de Jesus para fazer valer a graça bendita do Senhor sobre as vidas, sobre as pessoas que estão aprisionadas por essas forças selvagens, forças malignas. Querido, o versículo 15 é algo extraordinário. Eu quero ler. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que estivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A cidade saiu ao encontro de Jesus, porque a notícia se espalhou e foram ver o que era. Ficaram assustados, apavorados. E chegando lá, os homens estavam tranquilos, calmos, assentados, porque antes estavam seminus, eles rasgavam suas roupas, mas agora eles estão tranquilos e sentados. Quando nós olhamos o final da história, versículo 16, diz assim: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, dava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Imagina você agora aquele homem correndo aquelas 10 cidades. Decápolis ali era uma confederação de 10 cidades daquela região, e aqueles homens eram conhecidos porque o tamanho da agressividade que eles apresentavam, né, certamente era conhecido por todas aquelas cidades. E Jesus diz: não, você não me segue agora, você vai e anuncia para eles, diga para eles o que o Senhor fez por você. Queridos irmãos e amigos, nesse tempo selvagem, difícil, essa é a nossa missão: levar a graça de Cristo que vai salvar e libertar as pessoas de tal forma, de tal maneira, que a vida delas vai ser completamente transformada e mudada. Esta é a nossa missão nesse tempo. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, há um detalhe no texto, para a gente avançar. Os moradores daquela cidade pediram a Jesus que fosse embora. O versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então, isso para mim, para você, é um grande alento. Muitas vezes a gente vai pregar, alguém vai se converter, Deus vai fazer um milagre numa família, mas alguns vão rejeitar, não vão querer.
não tem nenhum problema. Aquele que vai ganhar a bênção, a cura, a libertação, a salvação, esse vai ser beneficiado, e alguns outros vão crer também no poder de Deus, enquanto alguns vão rejeitar, ou por medo, né? A cidade foi abalada, os porcos morreram, alguns comerciantes tiveram perda de dinheiro, e talvez por isso então não queriam a presença de Jesus ali. Embora viram um grande sinal, um grande milagre, mas rejeitaram a presença do Senhor Jesus naquela região. Então, queridos, nesse tempo difícil, o poder do Evangelho, o poder da cruz de Cristo, o poder da ressurreição do Senhor, ele pode fazer milagres. Ele ainda é o mesmo hoje, é o mesmo que foi ontem e é o mesmo que será amanhã. E essa tarefa é nossa, é minha e sua, o poder de Deus. Amém, queridos? Voltando para o nosso texto em 2ª carta de Paulo a Timóteo, nós vamos entrar aí no versículo 2, que fala das características dos homens desse tempo. Os homens serão egoístas. A segunda característica, né? Nós vimos a primeira característica no domingo, e agora aqui entramos então na segunda característica, que diz que os homens serão egoístas. Egoístas são características dos homens que amam a si mesmos de maneira exagerada. Eu e você precisamos nos amar. Ninguém precisa se depreciar. Mas esse amor precisa ser um amor equilibrado. Eu preciso me amar de forma equilibrada. O egoísmo, ele extrapola, né? É um amor por si mesmo de maneira exagerada. As pessoas que são egoístas, elas estão bem atentas aos próprios interesses e somente aos seus interesses. E o de mais ninguém. São os amantes de si mesmos. Né? A Bíblia, na tradução da Revista Corrigida, diz lá, homens amantes de si mesmos, só amam a eles próprios. E esse é um tempo, queridos, que nós vivemos. Essa é uma marca da sociedade desse tempo. O egoísmo é uma marca dessa sociedade. Via de regra, as pessoas estão pensando somente nelas. Qualquer situação que você vai, aonde você for, as pessoas pensam somente em si própria. É uma marca triste do tempo do fim dessa sociedade. Essa é uma marca muito forte nesse tempo. Temos visto pouca gente altruísta. O altruísta é a pessoa ao contrário de egoísta. O altruísta é aquela pessoa que se compadece do próximo, aquela pessoa disposta a dividir o que tem para abençoar o outro. Esse é o altruísta. Mas tem sido difícil achar alguém altruísta nesse tempo. E eu olhei, queridos, uma matéria chamada As Várias Faces do Egoísmo. Tirei ali um pequeno trecho que diz o seguinte: uma característica marcante do egoísmo é a dificuldade de se colocar no lugar do outro. Não há empatia, ao contrário, há uma impaciência com o que é diferente de si. Dificilmente alguém se assume egoísta, porém, alguns comportamentos marcam sua personalidade. De forma que não é difícil, né, de você perceber alguém que é egoísta. Esse é um pequeno trecho do texto As Várias Faces do Egoísmo, escrito por Simone de Molinari. Então, querido, pensando em mim, em você, pensando em nós, pensando na igreja, qual tem sido a nossa postura na sociedade? Lá no trabalho, quando tem uma vaga para uma promoção, e aí essa vaga está sendo disputada por alguns colegas, qual tem sido a nossa postura? Tem sido uma postura egoísta ou a postura altruísta? E em todo o tempo a gente se vê numa situação em que nós temos que usar a nossa vida como exemplo,
Porque quando olhamos para o Evangelho do Senhor Jesus, e ele vai exatamente contrastar com esse tempo, que é um tempo marcado pelo egoísmo, e eu queria olhar com os queridos irmãos lá no Evangelho de Mateus, quando fizeram uma pergunta a Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Eu queria olhar com os queridos irmãos esse texto, Mateus 22, verso 34. Quando eu e você, queridos, levantamos a bandeira do Evangelho, declaramos que somos cristãos, as marcas do Evangelho precisam estar em nossa vida. Amém, queridos? E o altruísmo, ele é uma marca personificada de todo cristão, de todo aquele que é salvo por Jesus Cristo, de todo discípulo de Jesus. E olha a resposta que Jesus deu para aqueles homens. Mateus 22, verso 34. Se você está com sua Bíblia, por favor, acompanhe. Diz assim, Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Percebam, queridos, que ao ser indagado qual era o maior dos mandamentos, Jesus ele não titubeou, ele responde prontamente, ele conhecia as escrituras sagradas, e ele diz: amarás o Senhor teu Deus, e aí ele cita Deuteronômio, capítulo 6, que é um texto que nós temos estudado exaustivamente lá em nossa pequena congregação. Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ou seja, Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Na minha vida, na tua vida, como discípulo de Cristo, Deus precisa estar em primeiro lugar. Mas em seguida, Jesus diz: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, se eu digo que sigo a Jesus, se eu sou um discípulo, e eu digo que amo a Deus, eu preciso amar o próximo. Ora, e o amor ao próximo, ele vai de encontro ao egoísmo. Ou eu amo o próximo, ou eu sou egoísta. As duas coisas não podem existir em uma mesma pessoa. Se eu estou mostrando um caráter egoísta, logo eu não amo o próximo. Consequentemente, eu não amo a Deus. Porque se a gente for lá em 1 João, os irmãos lembram disso, e lá diz o seguinte: se você diz que ama a Deus, mas não ama teu irmão, odeia teu irmão, aborrece, você é mentiroso, ou eu sou mentiroso. E ele diz: como pode alguém amar a Deus a quem não vê, odiar o próximo a quem ele vê? As duas coisas não são compatíveis. Então, querido irmão, querida irmã, você que está conosco, que levanta a bandeira do Evangelho, eu e você precisamos ter com muita clareza que, ao abraçarmos o Evangelho, nós abraçamos o amor ao próximo, que é o altruísmo na sua essência. O amor, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não arde em ciúme. O amor não trata com leviandade. Se você e eu formos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tem toda essa lista ali. O amor é sofredor, é paciente.
O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então, queridos, se eu sou seguidor, de haver egoísmo na minha vida. E lógico que a sociedade está permeada pelo egoísmo, porque a sociedade, na sua maioria, ela abriu mão de seguir a Jesus. E diga-se de passagem, há uma outra grande parte da sociedade, dentro das chamadas igrejas evangélicas, que também não abraçaram o evangelho. Eles estão dentro dos templos, chamados evangélicos, mas eles não abraçaram o evangelho do Senhor Jesus, porque as suas vidas não mudaram, eles não tiveram um novo nascimento, eles não foram impactados pelo poder do Espírito Santo na vida deles. Então, na verdade, eles trazem uma má fama ao evangelho, quando eles se declaram evangélicos, mas a sua vida está marcada pelo egoísmo, que é uma marca muito forte para esse tempo. Não são compatíveis. Ou eu sou um discípulo de Jesus e eu amo o próximo, ou eu sou egoísta e logo não sou um discípulo de Jesus. As duas coisas não combinam, queridos. Vamos seguir ainda em Mateus, voltando um pouco, Mateus capítulo 5. Jesus é muito firme, muito claro, quando ele fala dos princípios do evangelho. Mateus 5,42. Jesus combate fortemente aqui o egoísmo, nesse texto do chamado Sermão da Montanha. Mateus 5, verso 42. Vejamos o que diz aí. Mateus 5, 42. Jesus diz assim: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Nesse trecho aí, Jesus fala da vingança, e logo ele vai falar do amor ao próximo. Então, queridos, Jesus manda o tempo todo. O evangelho é um caminho para dar. Se você não quer abrir mão do egoísmo, você não pode seguir o evangelho do Senhor Jesus, porque o evangelho é um caminho para dar. Dá a quem te pede, e não vires as costas ao que quer que lhe empreste. Esse é o mandamento de Jesus, dos discípulos do Senhor Jesus. Então, quando nós vamos ao evangelho, o primeiro passo é entregar a nossa vida. Eu preciso, se eu quero seguir a Jesus, eu preciso entregar a minha vida para ele. E aí o restante é consequência. Se eu dei a minha vida, querido, o restante eu vou dar com grande facilidade. Porque a minha vida, essa sim, é a pior parte. E aí eu queria olhar um outro texto no Evangelho de Marcos. Voltando a Marcos, capítulo 8, Jesus ali é bastante firme quando ele diz que aqueles que querem segui-lo precisa perder se quiserem ganhar a vida. O evangelho é perder para ganhar. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você quiser perder, você vai ganhar. Marcos 8, verso 34. Jesus reúne aí uma grande multidão. Acompanha comigo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Ele diz aí: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Perceba que aqui Jesus está ensinando a multidão, mas também está ensinando os discípulos. E aí ele se dirige à multidão e se dirige aos discípulos. A multidão
a gente sabe que sempre queria pão, peixe, queria resolver os problemas, queria ser curados. A multidão, a grande multidão, não estava muito afim dos princípios do evangelho. Queriam mais se beneficiar, e não é diferente hoje. E uma das razões por que a gente vê os templos muito cheios, com uma grande multidão, é porque a multidão quer comer, a multidão quer um bom emprego, a multidão quer um bom casamento, a multidão quer se beneficiar. Mas o caminho do evangelho, querido, não é bem esse. O caminho do evangelho é perder para ganhar. E aí ele diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é o primeiro passo, é você se negar. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo. O egoísta, ele não quer se negar. O egoísta ama a si próprio e ele quer tudo para si próprio. Logo, quando ele se depara com esse mandamento de Jesus, ele vai dar um passo atrás, porque ele não quer negar a si próprio. Ele quer amar a si próprio. E aí, queridos, o egoísmo, olhando para esse texto com muita clareza, ele leva o homem a perder a sua alma. O versículo 16 diz o seguinte: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? A alma de um homem, querido, é o seu bem mais valioso. A alma é imortal. Todo ser que nasce recebe uma alma e um espírito. E quando ele morre, a alma e o espírito são eternos, elas não morrem. E segundo o Evangelho de Jesus, ela tem um destino. O destino do céu ou o destino do inferno, da perdição eterna. Por isso, a alma do homem é o bem mais valioso. E aí Jesus, então, trabalha, né, na questão prática da vida diária, é o seguinte: se você quer ganhar a sua vida, e aqui, lógico, Jesus vai falar de maneira que não está muito claro para aquela multidão, estava mais claro para os discípulos. Ganhar a vida aqui é se dar bem, é ganhar muito dinheiro, é passar a perna no outro, o cargo a qualquer custo, nem que tenha que pisar o outro. Nesse sentido, ganhar a vida, ganhar os bens. Com isso, as pessoas vão perdendo a alma. Porque ao ganhar a vida, de maneira errada, equivocada, elas vão quebrando os princípios bíblicos, que é o princípio do amor, que nós acabamos de ver. Por isso ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, e aí o mundo inteiro inclui riquezas, bens, fama, tudo que você possa imaginar, e perder a sua alma. Que adianta? E o valor da alma é muito maior do que o valor do mundo inteiro, tudo que você possa imaginar de angariar durante a sua vida aqui na Terra. Os anos que você viver, tudo que você juntar, não tem nem 10% do valor da sua alma. Por isso ele diz: que daria um homem em troca da sua alma? Agora, esse mesmo texto serve para a terceira característica, que é a avareza. O egoísmo anda de braço dado com a avareza, porque eles são bem parecidos um com o outro. A avareza é o amor ao dinheiro. Ela anda de braços dados com o egoísmo. O egoísmo é a pessoa que ama a si própria em todas as circunstâncias. A avareza, ela está bem focada no amor ao dinheiro. E aí o versículo 36 dá a mesma resposta, né? Aquele que ama o dinheiro, a pessoa avarenta, ela vem a perder a sua alma, porque ela pode ganhar o mundo inteiro, pensando em valores e bens, mas ela vai perder a sua alma, que é muito mais valiosa. Então a gente precisa pensar, e como discípulos de Cristo, eu e você precisamos ter uma vida de tal maneira altruísta e de tal maneira desapegada com o dinheiro. E aí, queridos,
talvez seja o maior calcanhar de Aquiles da igreja chamada evangélica nesse momento, porque evangélica, de fato, é aquelas que seguem o evangelho, mas a igreja ela cresceu tanto, ela inchou tanto que dentro dessa chamada igreja evangélica cabe muita coisa que, na verdade, não faz parte do evangelho do Senhor Jesus. E aí Jesus, ele é muito enfático quando ele vai tratar com a questão do amor ao dinheiro. E aí eu quero voltar com você, querido, lá em Mateus, lá novamente no Sermão do Monte, mas agora no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 19. Jesus é muito firme, muito claro, quando ele diz o seguinte, que ninguém pode amar a dois senhores, porque ou ele vai aborrecer um e desprezar o outro, ou ele vai se devotar completamente a um e esquecer do outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é a representação do dinheiro naquele tempo, naquela sociedade. É o Deus com letra minúscula chamado dinheiro. Havia uma entidade que era venerada por aquelas pessoas que queriam enriquecer. E Jesus, nesse texto, ele é muito firme. E ele diz o seguinte, Mateus 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões... Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus ele começa sendo muito claro quando ele diz o seguinte, o nosso coração ele vai atrás do nosso tesouro. E aí Jesus já avisa os discípulos, olha, tesouro no céu. Porque se o coração de vocês vai atrás do tesouro, o tesouro de vocês precisa estar no céu. Que logo o coração de vocês vai para o céu. Jesus é muito claro, muito simples nas suas colocações. Ele diz, não ajuntem tesouro na terra, porque atrás vai roer, o ladrão vai roubar. E quando vocês morrerem, logicamente vocês não vão levar o tesouro para o céu. Então, queridos, esse é o nosso calcanhar de Aquiles hoje. Até porque penetrou no meio da igreja a chamada teologia da prosperidade funesta, que trouxe um desvio doutrinário grande. E aí começou a encher os templos de pessoas querendo enriquecer, trazendo uma doutrina que vai de encontro ao Evangelho de Jesus, que ele diz para não ajuntar, não ajuntar tesouro na terra, mas sim dá. A palavra percebe como é que tem um contrassenso naquilo que a gente vê por aí, aos montes, com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E olha o que ele diz lá no verso 24. Aí, seguindo a leitura, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Né? Na tradução da Revista Corrigida, diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra ali no grego é mamuna, que era o Deus do enriquecimento, que vem lá dos caldeus, lá da antiguidade, lá da Caldeia, mas vem sendo venerado ao longo dos anos. E no tempo de Jesus, o domínio romano, aquela entidade também era venerada. Então, esse amor ao dinheiro, queridos, é a desgraça da sociedade dos nossos dias. É o mal do nosso século e dos séculos passados. E até o último dia da igreja na terra e da consumação de todas as coisas, vai continuar sendo
o mal, esse mamon que dirige as pessoas. O dinheiro é para ser usado. O dinheiro não pode nos usar. Nós que devemos usar o dinheiro. Por isso a Bíblia vai dizer lá, eu queria ir com você, lá em Timóteo, voltando a Timóteo, já estamos caminhando para o final. Agora, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 8, abre a sua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 8, que diz, primeira carta de Paulo, capítulo 6, versículo 8. Paulo está orientando Timóteo a respeito daqueles que querem enriquecer. E lógico, Paulo ele segue a mesma linha de Jesus, porque Paulo era um grande discípulo, um grande seguidor do Senhor Jesus, e lógico, não poderia trazer uma doutrina diferente. Ele vai falar do amor ao dinheiro, e Paulo vai trazer aqui com muita clareza que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez você já tenha ouvido esta frase. E aí eu quero fazer uma diferença com você, querido irmão, querida irmã. Não é o dinheiro que é a raiz do mal, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Ok? Então vamos ler. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 8 a 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso de 8 a 10, que diz o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, queridos, vejamos que Paulo aqui ele é cirúrgico quando ele define essa questão do amor ao dinheiro. Lá Jesus foi muito claro quando disse que ninguém pode servir a dois senhores. Se você quer guardar a avareza e o egoísmo, você não está apto para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus. Porque para ser um discípulo de Cristo, você e eu precisamos abrir mão da avareza e do egoísmo. Porque os dois andam de mãos dadas. Queridos, e a avareza no nosso tempo, por nossos dias, tem sido algo funesto. Quando a gente olha as notícias, a quantidade de assassinatos por causa do dinheiro, motivados pelo amor ao dinheiro. Quando você olha e estuda a questão do tráfico de drogas, milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora se drogando porque os grandes cartéis do tráfico de drogas estão ficando e ficarão bilionários por causa do dinheiro. Então, o amor ao dinheiro leva à desgraça. A avareza, nesse tempo, é um mal que tem trazido morte. Muitos morrem e muitos matam por causa da avareza. E é exatamente o que Paulo, Timóteo, os últimos dias serão tempos selvagens. As pessoas serão egoístas e serão avarentas. Elas amarão a si próprio e elas amarão o dinheiro mais do que todas as coisas. Quando você olha para as notícias, pessoas que mataram parentes, pessoas que mataram o próprio marido. Você lembra aquele caso lá em São Paulo, Matsunaga?
que a mulher matou o marido empresário e teve a capacidade de esquartejar, ou seja, picar o corpo todo, colocar numa mala e sair como se nada tivesse acontecendo. Queridos irmãos e amigos, isso é o fim dos tempos. O tamanho da avareza e do egoísmo no coração da sociedade atual mostra para mim e para você que o tempo é chegado. Nós estamos no limiar de todas as coisas. E a palavra de ordem para mim e para você: se prepare, seja como as virgens prudentes. Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 eram loucas, nécias, e 5 eram prudentes. Palavra para mim e para você hoje: seja como as 5 virgens prudentes. Para você, meu amigo que está nos ouvindo, entre nesse clube, entre nessa lista das 5 virgens prudentes. Prepare a tua vida, porque Jesus breve voltará para levar a sua igreja para morar com ele nos céus. E o mundo, então, vai entrar na última fase, chamada Grande Tribulação, quando, de fato, haverá um enorme em todo o planeta Terra, até chegar o final de todas as coisas, a consumação dos séculos. E a Bíblia é clara e mostra que esse tempo em que nós estamos vivendo é o fim dos tempos. Amém, queridos? Que eu e você estejamos preparados, que eu e você estejamos com as lamparinas acesas, a cada dia nos preparando, olhando para a sociedade e olhando para a Bíblia. Como dizia o nosso querido irmão John Stott, que já dorme no Senhor: ouça o Espírito, ouça o mundo. Ou seja, olhe para o que a Bíblia diz e olhe para os acontecimentos no mundo e faça uma comparação, faça uma leitura de que a Bíblia tem razão. A Bíblia está se cumprindo. O que está escrito na palavra está acontecendo nesse tempo, que é o tempo do fim. Amém, querido? Deus guarde o teu coração, Deus guarde o meu coração, Deus guarde as nossas vidas nesse restante de semana, Deus nos livre da pandemia. Deus guarde a nossa vida, se Deus permitir. Estaremos novamente no domingo às 18 horas. Sempre domingo às 18 horas, às quartas-feiras às 19 horas. Vamos continuar olhando no texto de Timóteo as características desse tempo, como elas têm crescido, como elas estão avançando, querido irmão, querida irmã. E para que eu e você estejamos alertas, olhando a palavra, buscando ao Senhor, orando e buscando a Deus. Se cuide, se for sair às ruas, use máscara, se proteja, seja vigilante, não seja displicente, ok? Deus é o guarda de Israel, mas a Bíblia diz, Jesus falou para o diabo lá na tentação do deserto: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Vamos terminar orando pelas famílias, mais uma vez, que perderam parentes, amigos, pessoas que estão tristes naturalmente. A perda de um ente querido é algo muito triste. Então, nós nos solidarizamos com essas pessoas e queremos orar por elas, queremos estar junto com elas, queremos dar o nosso abraço, o nosso apoio, a nossa oração e dizer que o Senhor é aquele que pode consolar o coração de cada um. Oremos. Pai bendito e amado, muito obrigado pela tua palavra nessa noite, muito obrigado pela tua bondade em nossas vidas. Te louvamos e te bendizemos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque nesse tempo de selvageria, nós temos o poder do Evangelho que é superior, Pai. O poder do Evangelho que é grande o suficiente para deter qualquer poder contrário. Ó Deus, clamamos a Ti, detém o poder desse vírus.
Ó Deus, ilumina os médicos estudiosos para a vacina que vai trazer cura, alívio, para a vacina que vai trazer proteção. Ilumina cada equipe que está estudando nesta hora. Ó Deus bendito e amado, manifesta a tua bondade e graça, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, ilumina também o coração da sociedade, para que possam ver que o Senhor está trazendo um aviso sobre todo mundo, que esse é o tempo do fim, e que as pessoas precisam se voltar para o Senhor e se prepararem, e largarem o egoísmo, largarem a avareza, largarem, Senhor, a prostituição, ó Deus, o tráfico, ó Senhor, e se voltarem para Ti e terem uma vida piedosa, que busque ao Senhor e se para a Tua volta. Senhor, queremos colocar em Tuas mãos as famílias que estão enlutadas. Ó Deus, vai com Teu Espírito Santo e guarda. Vai com Teu Espírito Santo e consola e fortalece. Em nome de Jesus. Mas rogamos também pelos enfermos, os que estão nos hospitais, internados. Senhor, cura, traz alívio. Ó Deus, freia o mal nos pulmões de cada um, Senhor. E traz cura, traz os nossos amigos de volta à vida, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Um abraço, Alcina, um abraço, Sandra, um abraço, Eliane, Débora, Ricardo Lucas, um abraço, meu amigo Ademir, minha amiga Geni, que também esteve conosco, um abraço a cada um dos queridos irmãos, irmã Noemi, Marcos, Vinícius, Marcos Henrique, grande abraço a todos os queridos. Deus vos guarde pelo seu poder e pela sua graça. Querido pastor Valdeci Xavier, meu filho na fé, que também esteve conosco, um forte abraço. Deus guarde a sua casa e a sua família, e se Deus assim permitir, até o domingo, às 18 horas, se Jesus tardar um pouco mais. Ok? Boa noite, abraço forte.